essas coisas, a gente vai ver a questão de escoamento dentro da câmara de combustão, os movimentos principais que facilitam aí, no caso, a mistura ar-combustível para poder ter um processo de combustão mais eficiente. E aí, depois que a gente vê isso daí, a gente vai partir para combustão, né? Depois, em motores de ignição por centelha e depois ignição por compressão. Né? Então hoje o foco principal vai estar em termos dos movimentos dentro da câmara de combustão. Ó, eu deixei já o slide lá na pasta e deixei uns filminhos lá, beleza? Eu deixei lá, não sei se vocês deram uma olhadinha, tá lá. Então esse vai ser o foco principal da aula de hoje, beleza? Bom, então essa parte aí que a gente vai estudar, né, ela discute principalmente os movimentos que ocorrem dentro da câmara de combustão aí durante os vários processos, né? Então, admissão, compressão, expansão e descarga aí no caso. Né? E um ponto bastante importante aí na questão desses movimentos, né, dentro da câmara, é que eles são essenciais para aumentar a velocidade de mudança de fase do combustível, né? Porque o combustível é injetado na forma líquida, aí ele muda de fase, e ele mistura com o ar numa proporção adequada, né, previamente preparada pelos dispositivos que preparam a mistura, né, seja um sistema de injeção, tanto para motor de ignição por centelha ou ignição por compressão, né. Então o combustível é injetado de forma líquida e muda de fase, mistura, e aí, se for um motor de ignição por centelha, a vela de ignição solta uma faísca, então a ignição começa de um ponto só, e aí a chama se propaga, né, em velocidade constante, desde da vela de ignição até as extremidades da câmara de combustão. Se for um motor de ignição por compressão, quando então o ar é admitido no processo de admissão, depois ele é comprimido em alta. Aí quando ele está próximo do ponto morto superior, em alta pressão e temperatura, o bico injetor injeta, né, o combustível em alta pressão. Aí você tem uma infinidade de microgotículas, né, que com aquele movimento do ar, né, do ar quente em alta pressão, você vai ter, assim, as gotículas, eles mudam de fase e depois pega fogo, porque o combustível, ele, para motor de ignição por compressão, ele não, a característica principal é que ele não suporta, né, alta pressão e temperatura, então ele entra em ignição. Então, no caso do motor de ignição por compressão, você tem um monte de foco inicial de coisa. Então, é uma combustão heterogênea, né? Você tem uma porção de foco inicial de combustão. E no caso do motor de ignição por compressão, não, é um ponto só proveniente da vela de ignição. Né? Então, essa é a principal diferença. Então, esses movimentos que ocorrem dentro da câmara de combustão, eles são fundamentais aí para aumentar a velocidade de mudança de fase e, consequentemente, você ter uma mistura ar-combustível mais homogênea, isso levando a uma combustão completa, ou seja, né, o que é a combustão completa? O combustível com ar, na proporção adequada, os produtos da combustão seria CO2 e água, né? O nitrogênio, teoricamente, não faria parte do processo, né? Porque o nitrogênio é um gás inerte. Só que não é isso que acontece, né? E, na verdade, a gente vai ver mais para frente que o nitrogênio, sendo uma ligação fraca, né, uma ligação tripla, né, uma ligação pi, sendo uma ligação fraca, o que vai acontecer é que ela vai quebrar e o oxigênio em excesso vai ligar com esse nitrogênio, aí vai formar os óxidos de nitrogênio. Então, na verdade, a combustão nunca vai ser uma combustão completa, né?
Então vai ser combustão completa, porque sempre vai ter regiões que são mais pobres e regiões que são ligeiramente mais ricas, né? Então, onde você tem uma mistura mais rica em combustível, vai faltar oxigênio, então você não vai formar o CO2, você vai formar o CO, né? E o óxido de nitrogênio sempre vai formar, porque as condições sempre vão ser favoráveis para a molécula de nitrogênio quebrar e ele se ligar com o oxigênio, que é extremamente reativo, né? Então sempre vai formar. E sempre vai ter partes do combustível em regiões ricas que não vão queimar, então sempre você vai ter HC, quer dizer, hidrocarboneto não queimado. Mas essas coisas a gente vai ver em detalhe no último tópico, quando a gente estudar emissões de poluentes, né? Então, o objetivo principal desses movimentos dentro da câmara de combustão são exatamente isso daqui, ó, melhorar a mistura de ar combustível, visando aumentar a velocidade e a eficiência do processo de combustão, né? Então, os principais movimentos aí no caso, que a gente vai ver, são o SWIR, né, esse SWIR que a gente vai ver daqui a pouquinho, o que é, que na verdade é um movimento rotacional do fluido durante o processo de admissão, né? Então, o squish, que vai acontecer no final do processo de compressão, e o tumble, que vai vir na sequência, que é um movimento de rotação num sentido vertical aí. Então, a gente vai ver, esses são os três principais tipos de movimento dentro da câmara de combustão, né? Eu falei, né, o squish é um movimento radial para dentro, eu já vou mostrar. O tumble é um movimento de rotação, só que no eixo horizontal, né? E além desses movimentos principais, aí a gente vai ver alguns outros movimentos do fluido dentro da câmara que ocorrem dentro de determinadas cavidades, ranhuras, né? Por exemplo, entre os anéis de raspador de óleo, os anéis de compressão, né? São movimentos que ocorrem durante, por exemplo, o movimento do pistão, né? Então são movimentos, a maior parte dos movimentos dentro da câmara são movimentos turbulentos, né? Esses movimentos em cavidades minúsculas são escoamentos laminares, né? Então esses são os tipos de movimentos que a gente vai ver aí, né? Então a turbulência sempre vai ocorrer durante o processo de admissão. Aliás, durante o processo, os 4 tempos do motor, né? Porque o fluido, a velocidade do pistão vai ser muito grande, então o fluido que vai ter sido admitido e vai estar movimentando lá dentro, sempre vai ter um movimento turbulento e aleatório lá dentro, né? Então, então sempre vão ser escoamentos em alta velocidade, então sempre vão ser escoamento turbulento, né? À exceção desses movimentos que ocorrem aí, por exemplo, nessas ranhuras, né, próximos à extremidade do cilindro, né, onde a velocidade é bastante amortecida, a velocidade é muito mais baixa, aí você passa a ter movimento laminar, né? Então, como resultado dessa turbulência aí, né, dessa turbulência em termos termodinâmicos, isso daí vai facilitar muito o processo de transferência de calor dentro do cilindro, né? Isso daí aumenta com o aumento da rotação ali no caso, né? Então, consequentemente, os processos de transferência de calor, mudança de fase, né, a mistura do ar com o combustível, tudo isso daí vai sempre melhorar aí quanto maior for a turbulência lá dentro do cilindro, lá dentro da câmara de combustão, né? Então, à medida que a rotação do motor aumenta, né, o escoamento lá dentro aumenta de intensidade, né? Consequentemente, esses movimentos aí, eles vão ser aumentados em intensidade, né? Sempre vai ocorrer flutuações, sempre, em todas as direções, e isso daí torna o processo meio quase que imprevisível quando a gente tenta fazer aqueles modelos matemáticos para simular os processos dentro de câmara de combustão, esse tipo de coisa, né?
Então, assim, os movimentos vão ser sempre aleatórios, né? E isso daí vai causar uma variação cíclica nos parâmetros de operação. Então, por exemplo, quando a gente tira aí, por exemplo, os dados de pressão, temperatura, esse tipo de coisa, sempre vai ser um processo bastante variável. Quer ver uma coisa? Deixa eu pegar uma. Deixa eu ver se é aqui que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar um filminho aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando aqui. Quer ver? Deixa eu... Não, tá aqui. Ah, tá aqui. Quer ver? Ó? Por exemplo, esse filminho aqui, ó. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ah, não. Acho que é do filme aqui. Ó, esse filme aqui, ó, eu filmei no laboratório. Essa daqui, ó, é a curva de pressão dentro do motor, tomada em tempo real. Aqui a taxa de vibração de calor, aqui em azul, aqui, ó, é a fração de combustível queimado. Aqui é o diagrama PV. Aqui é a pressão média efetiva e aqui outros dados que a gente tira em tempo real na bancada. Eu queria que vocês observassem aqui, ó, a pressão dentro da câmara, como varia quando a gente, quando a gente põe para rodar. Então, isso daí devido àquelas flutuações que ocorrem dentro da câmara de combustão. Olha uma coisa. Vocês estão vendo a tela? Estamos. Quer ver? Ó, eu vou ligar aqui, quer ver? Ó? Olha como varia aqui, né? A pressão, tudo em tempo real aqui, ó. Ó, essa aqui, por exemplo, é o diagrama PV aqui, ó. Que é a curva de pressão, ó. Então fica o tempo inteiro. Ó, isso aqui é o log de P por log de V, essa aqui é a curva de pressão, ó. Observa como aqui, ó. Deixa eu só dar uma parada aqui, ó. Essa daqui, ó, é durante a hora que você está comprimindo o ar. Então, observa que isso daqui, ó, não varia muito. A hora que você injeta o combustível, como ele injeta combustível líquido, ele injeta em temperatura mais baixa, né? Então, o que que acontece com a pressão? Ela dá uma caída. Quando... Então, como isso daí é um motor diesel aí no caso, né? Então, a hora que você injeta uma fração de segundo depois ele pega fogo, observa aqui, ó, essa queda na pressão aqui, ó, é a hora que você injeta, ó, essa linha vermelha aqui, ó, é o ponto de injeção. Então, quando você injeta combustível líquido, ó, a temperatura cai, a pressão cai consequentemente. Aí, quando explode, ó, aumenta. Então, assim, essa curva de pressão está baixa porque, na verdade, esse motor estava funcionando sem carga. Quando a gente aumenta a carga, a pressão aumenta bastante lá dentro, né? Então, observa que a variação, ó, acontece a partir do ponto, desse ponto aqui, que é o ponto onde pega fogo, ó. Do instante que injeta até o instante que você tem o primeiro foco de chama, isso aí é o atraso de ignição, né? Então, observa que depois que pega fogo, ó, essa região aqui do gráfico, aqui, ó, ela fica o tempo inteiro variando, né? Por quê? Porque, na verdade, você tem região que é mais rica, região que é mais pobre, a mistura do ar com o combustível não é perfeita, então a pressão varia muito em função dessa mistura ar-combustível. Então, observa como varia aqui, ó. Vou ligar de novo aqui, ó. Oh, pera aí. Olha aqui, ó.
Ó, esse daqui é um gráfico de diagrama log de P por log de V, ó. Então, observa que aqui, ó, quando a gente faz o log de P por log de V, ó, essa aqui, ó, é a curva de compressão e essa daqui é a curva de expansão. Então, esses processos aqui é um processo politrópico, é um processo de PV elevado a N constante. O coeficiente angular dessa reta aqui, no diagrama log de P por log de V, é justamente aquele coeficiente politrópico, o N, daquele PV elevado a N constante. Né? Então, observa que essas retas aqui, ó, elas são praticamente paralelas, né? Então, o N, no processo politrópico, quando a gente tira experimentalmente, esse N aqui é da ordem de 1,37, ó, esse daqui é da ordem de 1,35. Então, são retas quase que paralelas, né? É daí que vem aquele processo PV elevado a N constante lá, o processo politrópico. Ó. A curva de pressão, como ela varia bastante, né? É por isso que ocorrem essas flutuações aí, né? Porque, na verdade, num motor de ignição, principalmente por compressão, você tem uma combustão heterogênea, né? Então, você tem uma porção de foco inicial de chama e depois a reação é em cadeia, né? Então, aí explode para todo lado, né? É por isso que ocorrem flutuações aí. É por isso que a, a, o, você tem essas variações cíclicas aqui nos parâmetros de operação aqui durante o ciclo de funcionamento. Né? Então, por exemplo, a pressão, a temperatura, né? Então isso daí varia bastante ao longo do ensaio experimental. Então você tem aí diversos níveis de turbulência dentro da câmara, né? Então você tem aqueles fenômenos em grande escala, né, que ocorrem, por exemplo, quando você tem, nas áreas de passagem. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, né, durante o processo, aqui é a válvula de admissão, por exemplo, né? Então, o fluxo passa aqui, ó, aqui está o cabeçote, aqui está a válvula, né? Então, o pistão está lá embaixo. Então, à medida que o pistão desce, você está admitindo a mistura aqui, no caso, ar combustível, né? Ou só ar, no caso do diesel, né? Então, em função da área de passagem aí, ó, a velocidade pode ser maior ou menor, né? Se a área de passagem for pequena, a velocidade aumenta, a turbulência que vem na sequência acaba sendo maior, né? Aqui, por exemplo, é na válvula de descarga, né? No processo de escape, né? Então, por exemplo, se a área de passagem for pequena, você vai acontecer esses vórtices aqui, ó. Nós somos regiões de turbulência alta aqui, né? Ó. Se a área de passagem for maior, turbulência é menor, ó. Vai correr aqui nesses cantos aqui, né? Então você tem diversos tipos de turbulência que vai variar em função da velocidade do escoamento, né? Você tem flutuações aí andônicas aí para todo lado, né? Em todas as direções aí no caso, né? E por outro lado, você tem turbulência de pequena escala, né, que ocorre principalmente quando você tem aí aqueles movimentos que ocorrem em ranhuras, extremidade da câmara de combustão, próximo a, por exemplo, o canto do cilindro, tal, do pistão, esse tipo de coisa, onde o movimento é bastante amortecido, né? É,
Então, a turbulência, por exemplo, dentro do cilindro, ela é bastante alta durante a admissão, né? Durante o processo de admissão aqui, ó, e quando ele admite, você vai ver que depois o fluido aqui, ele vai fazer um movimento, vou mostrar aqui depois, um movimento bastante turbulento aqui, no caso, né? Durante o processo, né? E ele diminui à medida que o pistão vai descendo, né, próximo ao ponto morto inferior, né? Quando ele descer no ponto mais baixo da trajetória, o volume dentro da câmara é muito grande, né? E os movimentos lá dentro são bastante amortecidos, né? Aí depois, quando ele está subindo, quando ele está lá em cima e o volume da câmara é pequeno, ali as velocidades são maiores, né? Então você tem uma turbulência bem alta, né? Então, o primeiro movimento que a gente vai ver de turbulência é o que a gente chama de swirl, né, que é esse aqui, ó. Bom, turbulência ele aumenta com o aumento de rotação do motor, né? Então, o que seria o swirl aqui, ó? Ele é um movimento rotacional. E quando ele acontece? Ele acontece principalmente não, durante o processo de admissão. Então, ó, quando o pistão desce aqui, ó, o fluido ele é admitido. Então, o desenho aqui do sistema de admissão e a posição de válvula aí, ó, facilita que à medida que o pistão desce, o fluido entra fazendo um círculo aqui, ó, em espiral à medida que o pistão desce, né? Então, esse movimento circular em espiral no sentido descendente é o que a gente chama de swirl, né? Então, se a gente olhar de cima aqui, ó, o fluido ele é canalizado aqui, ó, formando um ângulo, né? Então, à medida que o pistão desce, ó, aqui é a válvula de admissão, ó, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó, esse movimento de rotação, à medida que o pistão desce, é um movimento de rotação em espiral. Então, isso daí é o que a gente chama de swirl. Então, quando ele ocorre? Ele ocorre durante o processo de admissão, né? Então, então elementos do sistema de admissão eles são projetados para melhorar, por exemplo, esse movimento de rotação. Então, por exemplo, aqui, ó, a tubulação de admissão ele é colocado de forma que a hora que o fluido entra aqui, ó, ele rotaciona, passa pela válvula, ele desce, fazendo um movimento em espiral aqui para baixo, né? Olha aqui, ó. Então, isso aqui são diferentes tipos, né, do movimento swirl gerado na porta de entrada ali da câmara de combustão, né? Então, o sistema de admissão ele vai influenciar bastante no movimento aí, no caso, né? Esse movimento em hélice aqui, ó, para baixo, na descendente, à medida que o pistão desce, é o que a gente chama de swirl, né? Então, isso daí é um movimento hiper importante, por quê? Principalmente se o motor for um motor de ignição por centelha, ele aumenta a velocidade em que o fluido muda de fase e mistura com o ar, né? É um movimento hiper importante aí dentro da câmara de combustão, né? Então ele permite aí um espalhamento rápido aí daquelas gotículas e facilitando a mudança de fase do combustível que ele é injetado de forma líquida e mistura com o ar que está em movimento ali no caso. Então ele vai facilitar a difusão da chama ali no caso. Então ele é bastante alto, próximo ao ponto morto superior aí, ó. Logo que o pistão está lá no ponto morto superior, ele desce, então o fluido ele desce em espiral aqui, ó. Então ele é maior, próximo do ponto morto superior. À medida que o pistão desce, ó, o fluido ele vai amortecendo, então esse swirl aqui, ó, ele diminui, né? E a hora que você começa a comprimir, aí o pistão começa a subir de novo, né? O que acontece? A turbulência lá dentro, ela começa a aumentar, e aí depois, quando chegar lá próximo ao ponto morto superior de novo, aí você tem um outro tipo de movimento, que é o que a gente chama de squish, que a gente vai mostrar aqui, ó, né? Então o squish, à medida que o pistão aqui sobe, ó,
né, vai chegando próximo ao ponto morto superior, existe uma parte, a mistura do ar com o combustível, ou no caso, se for um motor diesel, que ele admite ar e comprime ar, né? Então, o que vai acontecer? Parte desse fluido ele vai ficar armazenado aqui, ó. À medida que o pistão sobe, ele chega próximo ao ponto morto superior, esse fluido que está armazenado aqui nesse canto, ele é empurrado para o centro. Então, esse movimento horizontal para o centro do cilindro é o que a gente, no final do processo de compressão, é o que a gente chama de squish. Então, é um movimento horizontal para o centro. Por quê? Se a gente olhar de cima a câmara de combustão aqui, ó, aqui estão as válvulas, né? Aqui, ó, se for uma câmara de combustão desse tipo aqui, ó, no cabeçote, com a maioria dos motores de ignição por centelha, né? Ele está nessa região aqui, o fluido que está armazenado aqui, ó, nessa área aqui, ó, aqui nesse canto aqui, ó, à medida que o pistão sobe, quando ele está próximo ao ponto morto superior, a hora que você comprime isso aqui, a tendência dele é vir para o centro aqui, ó, direcionado para o centro. Então, esse movimento, no final do processo de compressão, então esse movimento horizontal voltado para o centro aqui, ó, do fluido que está armazenado aqui no canto, que ele é espremido e ele vem para o centro, isso aí é o que a gente chama de squish, né? Nota que a câmara de combustão ela pode ser tanto uma cavidade no cabeçote, quanto ela pode ser, se o cabeçote às vezes é reto, e a câmara de combustão é na coroa do pistão aqui, ó. A maior parte dos motores diesel de injeção direta, a câmara de combustão é dentro do cilindro aqui, ó. Então o squish vai acontecer aqui, ó. Então a hora que ele sobe, o fluido confinado aqui, ele é empurrado para o centro. Então, esse movimento horizontal para o centro é o que a gente chama de squish. Ó, se a gente olhar de cima, a câmara de combustão está aqui, todo o fluido que está armazenado aqui, ó, nos cantos aqui, ó, a hora que você empurra ele, ele vem para o centro. Isso é o squish. E aí o que acontece? Principalmente nessa configuração de câmara de combustão aqui, que é em grande parte em motores do ciclo diesel, a hora que o pistão sobe aqui, ó, quando ele está próximo ao ponto morto superior, ó, esse movimento na horizontal é o squish. A hora que ele é empurrado aqui, ó, como ele tem esse desenho da câmara de combustão, ele vai fazer um movimento circular aqui, ó. Esse movimento que vem na sequência é o que a gente chama de tumble. Esse movimento aqui, ó. Esse é o tumble. Então, por exemplo, principalmente em motor diesel, esse movimento do tumble aqui é essencial para aumentar a velocidade de reação e, consequentemente, melhorar o processo de combustão. Então, esse movimento aqui é essencial, principalmente em motor do ciclo diesel. Né? Então, esse daí é o tumble. O tumble é um movimento que vem logo na sequência do squish. Né? Então, o swirl, ó, é um movimento horizontal, aqui, ó, circular, em hélice, à medida que o pistão desce durante o processo de admissão. Já o tumble é no final do processo de compressão, ele é um movimento circular, só que na vertical. Esse aqui, ó, que acontece aqui. Ó. Esse é o tumble. Tumble. Né? Bom, então câmara de combustão, deixa eu mostrar um filminho aqui que eu acho que é interessante, aqui, ó. Peraí. Ó, botei esse filme aqui na pasta. Isso aqui são diferentes câmaras de combustão, ó, né? Então, se a gente olhar o cabeçote, a parte de baixo do cabeçote, aqui, ó, válvula de emissão,
válvula de descarga, você tem uma cavidade aqui. Então você tem, dependendo da geometria da câmara, você tem vários tipos de câmara de combustão. Ó, aqui vai a vela de ignição, né? Então você tem vários tipos aqui de câmara de combustão aqui no caso. Aqui, ó. Ó. Então, quando à medida que ele sobe aqui, ó, você vai comprimindo o fluido aqui dentro, você vai aumentando a velocidade vai aumentando a turbulência lá dentro. Então, se, por exemplo, for um motor de ignição por centelha, que você admite ar e combustível, então essa compressão aumenta a pressão, aumenta a velocidade lá dentro, aumenta a temperatura, consequentemente, você ajuda a mudar de fase, né? O combustível. Então, a hora que ele está lá em cima, próximo ao ponto morto superior, a vela de ignição dá uma faísca, né? E aí incendeia a mistura, né? Então, esse daqui, ó, são os três principais tipos de câmara de combustão. Essa câmara de combustão aqui é hemisférica, né? Como que ela é, né? Se a gente olhar, observa que existe um ângulo formado entre a válvula de admissão e a válvula de descarga aqui, ó. Então, ela tem ele tem esse formato aqui, ó. Vocês estão vendo a câmera aqui, ó, é assim, ó. Então a válvula de admissão está de um lado, a válvula de descarga está do outro, né? Então ele fica aí tipo uma câmara triangular aqui. Esse daqui é a câmara que a gente chama de hemisférica aqui, ó. Esse aqui é uma câmara de combustão tipo banheira, né? Então, nota que a válvula de admissão e descarga, elas estão no mesmo plano, né? Essa daqui é uma câmara de combustão tipo cunha, né? Que ela é assim, fica nessa posição aqui. As válvulas de admissão e descarga estão aqui, ó. Ela tem esse formato triangular aqui, ó. Então é um tipo cunha, né? Ó, essa daqui é uma câmara de combustão hemisférica, que eu tinha falado aqui, ó. Você tem a válvula de admissão de um lado, a válvula de descarga do outro e a vela de ignição aqui, ó, na posição central. Essa posição central aqui não é à toa, né? É para ficar distâncias iguais aqui, ó, do centro para a extremidade, porque a velocidade de propagação da chama é em velocidade constante. Então ela tem que chegar aqui na extremidade, ó, na mesma velocidade que chega na outra aqui, ó. Isso aí facilita os processos lá dentro. Ó. Então, você admite, comprime, ó, né? Aí quando você está lá em cima, a vela de ignição dá uma faísca aqui, ó, expande, né? Aqui é a descarga. Então, esse tipo de câmara de combustão ela é interessante, né? Essa câmara de combustão esférica aqui, ó, porque você tem um espaço maior aqui, ó, permite o uso de válvula de admissão e válvula de descarga maior, né? Porque você tem uma área maior aqui, ó, para colocar. Se você tivesse na horizontal, o espaço que você tem é menor, né? Então, quando você tem câmara hemisférica, ó, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é maior, ó, permite válvulas de tamanho maior. E elas estão de fluxo cruzado, ó, a admissão de um lado, a descarga do outro. Então, isso aí facilita o movimento o escoamento dos gases aí dentro. Então, você melhora a eficiência volumétrica ali no caso, né? Então, quando você olha de cima, né, ó, a hora que o pistão está lá em cima, a vela de ignição dá uma faísca e ele explode, né? Então, é o que acontece aqui, ó. Aqui, ó. Olhando de cima, né, ó. Ó. Então, admite, comprime, ó. Quando ele está lá em cima, a vela de ignição dá uma faísca. Então, a combustão começa de um ponto só
e aí a velocidade de propagação da chama era constante, ela chega aqui, ó, se a vela é centrada, ela chega aqui nas extremidades aqui, ó, com a mesma velocidade no mesmo instante, né? Essa daí é a propagação da chama, né? A velocidade de propagação da chama era constante. Ó, essa aqui é a câmara de combustão do tipo banheira, ó. Então você tem que a válvula de admissão e descarga, ó, elas estão no mesmo plano horizontal aqui, ó. Então elas ficam na vertical aqui, ó. Então a distância aqui, o espaço para as válvulas que são menores, né? Isso aí facilita, se por um lado facilita, por exemplo, o comando das válvulas, né, que o comando de válvula passa lá em cima, um eixo só, né? Por outro lado, o movimento aqui, a combustão piora. Essa é em cunha, ó. Então, vamos ver aqui, ó, tem câmara de combustão que elas são divididas, né? Você tem uma câmara principal em cima da cabeça do pistão e uma câmara secundária, né? Então, isso daqui, ó, isso aqui é o caso. Então, o motor de Fórmula 1 atual, eles têm câmara dividida, ó. Ele tem uma câmara principal aqui, que é na cabeça do pistão, e tem uma câmara secundária aqui, ó, onde você pega e injeta o combustível aqui e começa a queima aqui dentro, né? Então, isso daqui tem algumas vantagens aí, ó, né? Motor diesel de câmara dividida é assim, ó, aqueles motor de injeção indireta, por exemplo, que tinha na Kombi Diesel, esse tipo de coisa, ó, era assim, ó, você tem uma câmara secundária aqui e a câmara principal aqui no cilindro. Então, a injeção do combustível é feita na câmara secundária aqui, ó. Essa câmara aqui, ela recebe, alguns chamam de câmara de Swir. Vou explicar já o porquê. Então, quando você tem câmara dividida, em geral, 80% do volume é na câmara principal. Os outros 20% ficam reduzidos nessa área secundária aqui, ó. Tá? Então, o que acontece, né? Quando o, o pistão desce, ele admite, né? Ele admite a mistura de ar e combustível aqui, ó. Aí, quando ele pega e sobe e comprime aqui, o que acontece, né? O combustível aqui, ó, ele passa por uma área de passagem aqui bem pequenininha e comunica a câmara principal com a câmara secundária. Então, o combustível, ó, ele pega e passa aqui para dentro. Aqui, ó. Então, ele tem um movimento aqui grande aqui dentro, aí a vela de ignição dá uma faísca, começa a explodir aqui e aí se expande para lá, para a câmara principal. Então, ele começa queimando aqui, ó, e termina lá. Então, qual a vantagem de ter uma câmara dividida, por exemplo, no motor de ignição por centelha, né? Por exemplo, motor de injeção direta, por exemplo, você injeta diretamente aqui dentro já, né? Então, a hora que a vela de ignição solta uma faísca, aí o processo de ignição começa aqui. Qual a vantagem no caso de câmara dividida, né?
Então você tem o que a gente chama de motor de carga estratificada, né? Então você injeta na relação ar-combustível estequiométrica aqui dentro. Como essa região aqui tem em torno de 20% ou menos do volume total da câmara, você injeta estequiométrica aqui dentro. Ó. Então ele pega fogo aqui, ó. Então você injeta pouquinho, né? Porque ele é estequiométrica só nessa região aqui, ó. A hora que isso aqui pega fogo e o fluido aumenta a pressão, ele se expande, então a combustão que começa aqui dentro, ela se espalha e vai entrando em combustão todo o resto para a câmara principal, ó. E aí, à medida... Então, é uma combustão, um processo mais suave, começa aqui dentro e termina lá fora, né? Além de tudo, você injeta estequiométrica só aqui dentro. Então, o que acontece? Quando você pega e verifica a quantidade que você injetou em relação ao volume total da câmara, ou seja, a soma da região principal e da região secundária, você vai ter uma mistura pobre, né? Então, a grande vantagem disso daí é que você trabalhando com uma mistura pobre, você vai ter uma economia alta de combustível, né? O caso desses motores TSI da Volkswagen não é câmara dividida, tá? O que você tem é que o pistão ele tem uma saliência, ele tem um desenho no qual deixa, a hora que ele está no ponto morto superior, a região onde você injeta é bem pequenininha. Então você injeta estequiometricamente só ali, e aí na expansão você tem uma mistura pobre. Então é um motor de carga estratificada também, tá? Então o TSI, na verdade, é a denominação ali dessa sigla TSI, quer dizer turbo, o motor é turbo comprimido. Esse S é de stratificated, né? Injection. Então, é um motor turbo de carga estratificada. Ele injeta estequiometricamente numa região pequena. Então, se você pegar o tanto que injeta pela área, pelo volume total da câmara que você tem, você trabalha sempre com uma mistura extremamente pobre. Então, esse daí é o grande motivo desses motores TSI da Volkswagen ser extremamente econômicos, né? Esses motorzinhos 1000 turbo da Volkswagen, observa que ele faz facilmente mais de 20 km por litro de combustível, né? Faz facilmente. É um motor de carga estratificada. Os motores de Fórmula 1 atuais são assim, ó, câmara dividida. Você injeta estratificada aqui e ele... Então, a mistura seria tão pobre, mas tão pobre, que se você fizesse uma ignição nessa área aqui, ó, a mistura seria tão pobre que não pegaria fogo. Então, ela é estratificada aqui dentro, ó. Então, ela é estequiométrica só dentro dessa região que é bem pequenininha, né? Então, essa é a vantagem. Então, por exemplo, aquela Maserati MC20, que usa o motor Ferrari de Fórmula 1, os motores Ferrari da Fórmula 1, ou os outros atuais, eles são de câmara dividida, assim, ó. Então, são motores que trabalham com uma mistura extremamente pobre, né? Ela é só rica aqui dentro, aqui, ó, para pegar fogo e expandir. A hora que você expande, ele vai pegando fogo em cadeia, né? Mas se você pegar o volume total, a soma da região principal e a região secundária pela quantidade que você injetou, você vai ver que é uma mistura extremamente pobre, né? Então, câmara dividida. Aqui no caso do diesel, também, ó. Só que no caso do diesel, o que você faz, né? Você admite ar e comprime ar. Então, a hora que você está próximo do ponto morto superior aqui, ó, você tem uma câmara, uma secundária aqui no cabeçote, né? O ar, ele passa por aqui, ó. Então, nota que tem um ângulo aqui, ó. Ele passa fazendo um círculo aqui, ó. Movimento circular aqui, ó. Então, essa câmara, que quem inventou foi o Ricardo, é conhecida como câmara de Suir, do Ricardo. Ele faz isso aqui, ó. Faz esse movimento aqui, ó. Então, no caso de motor diesel, né? Então, a hora que você admite ar, você comprime ar, né? A hora que ele está próximo do ponto morto superior aqui, ó, o ar vai sendo passado para a câmara secundária aqui, ele forma
um movimento circular em alta velocidade, aí o bico injetor injeta dentro dessa região que está numa pressão altíssima, numa temperatura altíssima do ar comprimido aqui, ele injeta. Então, o diesel, que ele é pouco volátil, né? Então, isso aí, esse movimento, né, de redemoinho em alta pressão e temperatura faz com que aquelas gotículas do jato do diesel mudem de fase de forma mais rápida e ele entra em ignição espontaneamente. Isso daí diminui o atraso de ignição e aumenta a velocidade do processo, né? Então, essa invenção desse tipo de câmara de combustão aqui de Ricardo é que possibilitou o uso de motor diesel em automóveis de passeio, né? Porque os motores mais antigos, a rotação era muito baixa, né? Então, os motores de rotação alta, eles eram dessa forma aqui, ó. Hoje, né, como o processo de injeção foi absurdamente mais otimizado, né? Então, os motores automotivos de ciclo diesel, eles são de injeção direta. Mas os antigos, da década de 70, 80 e 90, os automotivos eram todos com câmara secundária aqui, ó. Esse tipo de configuração de câmara de injeção aqui, ó. Então, para vocês terem uma ideia, pegar o cabeçote daqueles motorzinhos de Kombi diesel, que lá na Europa era usado, não, mesmo no Brasil era para exportação, né? Era usado no toda a linha BX da Volkswagen, né? O Gol, Saveiro, Paraty, Voyage, todos, e o Passat, eles eram exportados com esse tipo de motor diesel, né? Então, quando a gente pega e olha o cabeçote, ó, essa área de passagem aqui, ó, o diâmetro disso aqui é de 3 milímetros, é bem pequenininho. Então, a velocidade que o ar passa aqui é altíssima, né? E forma um redemoinho aqui, ó. Né? Isso daqui é o que a gente chama de câmara Swirl, ó. O pistão está subindo, ele faz esse movimento circular aqui, ó. E o bico injetor ele injeta, então, ó, nesse movimento turbulento do ar aqui, ó. Isso daqui é uma vela aquecedora para dar partida quando o motor está frio, né? Porque sendo câmara dividida, a área de troca de calor aqui é muito grande, né? Então, para dar a primeira partida, você precisa de uma resistência elétrica aqui que aqueça o ambiente aqui, para a hora que você dá a partida, né? Ele injeta no ar quente aqui. Aí pegou fogo. Uma vez que pegou fogo, aí você não precisa mais usar a vela aquecedora aqui, ó. Né? É isso aqui, ó. Que ela está incandescente aqui, ó. A câmara secundária aqui, ó. O bico injetor está aqui. A vela aquecedora está aqui, ó. Isso é um cabeçote de motor Volkswagen Corte. Né? Deixa eu ver se eu tenho um filminho aqui para mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver. Ó, aqui é a câmara de combustão. Deixa eu ver se eu. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, isso daqui é uma câmara secundária, ó. A câmara principal tá aqui, ó. Então observa que a hora que o Então, ó, ela é circular, ela é esférica e ela comunica com a câmara principal aqui por uma tubulação em ângulo, né? Então, quer ver? Ó, vamos ver se o filme mostra aqui, ó. Ó, ele admite ar e comprime ar. Ó. A hora que ele comprime o ar, ó, o ar passa por aqui, ó, e ele vai formar um movimento aqui, ó, turbulento que depois o bico injetor vai injetar aqui, ó. Ó, pega fogo e expande aqui, ó. Ele aumenta a velocidade, aumenta a velocidade. Isso aqui é uma variação de câmera secundária, aqui, ó.
Ó, esse tipo de câmara de combustão, por exemplo, ó, observa que a hora que o pistão está subindo, ó, ele injeta o ar comprimido aqui dentro. Aqui você tem uma região aqui, a hora que o bico injetor dá uma injetada aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Ó, a hora, oh, caramba, ó, 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 a hora que o bico injetor injeta e pega fogo, ó, então esse ar confinado aqui, ó, ele está sob pressão, ele alimenta isso daqui, essa região aqui que está pegando fogo, ó, e aumenta a pressão à medida que o pistão desce, ó. Então ele aumenta a pressão média efetiva ao longo do trajeto. Então ele torna o processo de combustão assim mais eficiente e você mantém pressão mais alta por um período maior, né? Então você tem uma variação aí de câmara secundária aqui, ó. Isso aqui é uma outra variação, ó. Então, ó, à medida que você comprime, né, o ar passa por aqui, ele aumenta a velocidade aqui, ó. E aí o bico injetor solta uma faísca. Isso aqui é a vela aquecedora para partida frio, né? O bico injetor solta o óleo diesel aqui em alta pressão e temperatura aqui, ó. Aí ele pega fogo, né? Pega fogo, ó, e aí aumenta a pressão aqui e continua o processo aqui na câmara principal aqui, ó. Então, esses tipos de câmara de combustão dividida aí, principalmente para motor diesel, é que facilitou o uso de motor diesel em motores de ignição por compressão, porque eles aumentam a velocidade de propagação da chama, né, a velocidade de mudança de fase, né, ele aumenta a velocidade do processo de combustão. Então, isso daí facilitou muito o, o uso de motor diesel na década de 70, 80 e 90 em motor automotivo, né, de passeio, de carro de passeio, né? Inclusive, outra vantagem, né, como a combustão começa na câmara secundária e termina depois da câmara principal, esses motores eles vibravam menos e o ruído deles era mais baixo. Então, na época que se usava muito bomba injetora, esse tipo de motor de configuração era usado muito em carro de passeio. Então, aqueles Mercedes 190, né? Que era o W124, o W123, o 124, todos aqueles carros da Mercedes-Benz, toda a família do Golf, Polo, vemos a família BX brasileira, que era exportada na versão diesel, todos eles usavam motor de injeção indireta com câmara dividida, né? O, o motor Fiasa do Fiat 147, que era exportado para a Itália para usar no Fiat 127, posteriormente no Fiat Uno, tal, o motor era brasileiro, é esse tipo de configuração aqui, ó, câmara dividida, né? É esse tipo de configuração, né? Então, câmara dividida usa tanto em motor de ignição por compressão, quanto motor de ignição por centelha, né? Os Fórmula 1 atuais usam esse tipo de configuração, né? E motores de carga estratificada, injeção direta. Aí. Trabalha com o lambda muito baixo, aliás, muito alto, né? Excesso de ar, mistura pobre, né? E aqui, ó, os movimentos que ocorrem em cavidades, né? Então, por exemplo, quando o pistão sobe durante o processo de compressão, o que acontece, né? Ele comprime o fluido que está aqui dentro. Ó. Então, comprimindo o fluido que está aqui dentro, ó,
ele passa por aquela folga entre o pistão e a parede do cilindro, né? E aqui, ó, à medida que o pistão sobe, ó, os anéis aqui, ó, eles ficam na parte de baixo aqui, né? O movimento, eles vão para baixo aqui, ó. Né? Aí uma vez que explode, o pistão desce, ó, né? No movimento de descida, o anel ele vai para cima aqui, ó. Então aquele gás que está confinado aqui, ó, a hora que você inverte o movimento, ó, ele passa para baixo e vai descendo. Então, o que acontece? Você tem um movimento que ocorre aí do gás, né? Principalmente durante o processo de combustão, que a pressão aqui é muito alta, ó, ele desce e comprime o cárter lá embaixo, né? Então você tem que ter um sistema que diminua a pressão dentro do cárter lá embaixo, né? Então, que é o que a gente chama de blow-by, né? Seria o que regularia esse movimento dos gases ali. À medida que o motor vai ficando velho, o pistão vai gastando e os anéis vão gastando, as folgas são maiores, ó, a compressão do cárter é maior, né? Então aquele movimento de circulação dos gases lá dentro, né, o sistema do blow-by, o que acontece, né? Antigamente você jogava para fora esses gases, né? Só que você polui, né? A quantidade de HC que você põe na atmosfera é grande. Então o que acontece? Nos anos 80, por aí, né? Os anos 70, dos anos 70 para frente, eles começaram a fazer com que o sistema de recirculação, né, ligasse do cárter e fosse para o sistema de admissão. Então, aquele gás, né, que está lá dentro na região do cárter, misturado com óleo, com tudo, o gás queimado, esse tipo de coisa, ele sobe e ele é admitido de novo na admissão para queimar junto durante o processo. Então, isso daí diminui, por exemplo, as emissões de gases, né? Então, você pegava aquele motor Fiasa, por exemplo, da Fiat, que pôs 147 e depois o Uno, né? Quando o motor estava muito rodado, você desconfiava que a marcha lenta você não acertava, quando você tirava a mangueira do blow-by, você tirava do sistema de admissão, você via que o motor estava funcionando redondinho, né? Então, o que significava aí? Significava que tinha muita folga nos anéis de pistão. O motor já estava mais em fim de vida, né? Soltava aquela fumacinha branca, né? De óleo queimado, né? De vapor de óleo, né? Então era um jeito fácil de ver se o motor estava no fim ou não, né? Quando você tira o blow-by e ele não alterava a marcha lenta, o motor estava em ordem, né? Quando as folgas eram muito grandes, a quantidade de óleo misturado com ar e gás queimado ali era tão grande, né, que até influenciava na marcha lenta do carro, né? Então, para minimizar aí essa questão de compressão do cárter aí, ó, os anéis, né? A junção dos anéis aí, ó, nós tem diferentes configurações, ó. Tem anéis que é assim, bipartido, né? Tem anéis que na bipartição, ó, ele é assim, ó, tem que ter essa folga para montagem do anel, né? Mas aqui permite uma estanqueidade maior, né? Aqui também, ó, tá vendo? Então são configurações diferentes dos anéis de compressão ali no caso. Então é por isso que na montagem do motor, os anéis você tem que colocar eles defasados, né? Então, por exemplo, ele tem que estar em ângulo para você diminuir aí você equalizar a pressão dentro do cilindro, né? E diminuir a pressão do cárter devido ao gás queimado que passa por cárter, né? Então, se você pegasse um sensor de pressão e colocasse aqui, ó, para medir pressão em função do ângulo do virabrequim, ó, o ponto morto superior está aqui, ó. Então, a hora que ó, o pistão admite, aí comprime. Quando ele está próximo do ponto morto superior, se for motor de ignição por centelha, se dá uma centelha, ele explode. Então, a pressão máxima é ligeiramente depois do ponto morto superior aqui, ó. No caso do motor de ignição por compressão, mesma coisa, né? Porque você admite ar, comprime ar, quando ele está próximo do ponto morto superior, você injeta o combustível,
como tem um atraso de ignição, ele começa a pegar fogo logo depois do ponto morto superior. Então a pressão mais alta é ali dentro, né? Aí como você tem passagem do gás entre os anéis aí e chega lá no cárter, né? Então a pressão aqui, ó, entre os anéis de compressão e raspador de óleo, ó, é um pouco defasada. Ela é maior ligeiramente depois da pressão máxima lá dentro da câmara de combustão, né? E à medida que ele passa em volta dos anéis, ele passa lá para o cárter, né? A pressão lá no cárter também aumenta, né? Então, a pressão lá no cárter, que é essa linha pontilhada, o P3 aqui, ó, ela é maior depois do ponto morto superior lá, né? Porque primeiro comprime dentro da câmara de combustão, consequentemente, parte desse gás em alta pressão ele passa entre os anéis e atinge o cárter, né? Então você tem um intervalo de tempo até atingir o cárter. Então a pressão máxima do cárter aqui, ó, é defasada em relação à pressão máxima dentro da câmara de combustão aqui, ó, né? Então os movimentos em volta entre o pistão e o cilindro ali, ó, a velocidade é bem mais baixa, o movimento é mais laminar lá dentro, né? Então, então essa pressão aqui você tem que aliviar. Então, é por isso que todo motor tem um sistema de recirculação de gases lá, que seria o sistema do blow-by, né? Porque, queira ou não queira, a pressão no cárter sempre vai aumentar, devido a esses movimentos lá dentro. À medida que vai desgastando o motor, a pressão lá no cárter vai ficando cada vez maior, né? Tanto é que tem motor velho pra caramba que tem folga tão grande que às vezes até a vareta do óleo pula para fora, né? Tem gente que tira a vareta do óleo quando o motor está funcionando para ver se a pressão lá dentro não está muito alta, né? Então isso indica que os anéis de compressão e raspador de óleo já estão gastos, né? Existe uma folga muito grande dentro do motor, e o motor passa a queimar óleo, né? Então aumenta a pressão lá dentro do cárter. Então, quando o motor é novo, a pressão lá dentro é baixa, né? Então é isso que eu ia falar, né? Então, os principais movimentos dentro da câmara, visando o quê? Visando otimização do processo de combustão. Então, os movimentos principais aqui, ó, é o movimento de SWIR, que acontece durante a admissão, né? Depois o squish, que acontece no final do processo de compressão, que seria esse movimento radial, o centro aqui, ó, no final do processo no final do processo de compressão, e depois o tumble que vem na sequência aqui, ó, que é esse movimento circular na vertical aqui, ó. Então, esses movimentos são fundamentais aí para otimizar o processo de combustão. E depois tem aqueles movimentos que ocorrem dentro entre as cavidades, né, e o sistema de recirculação ali, que seria o blow-by. Deixa eu pegar e mostrar um filminho aqui, ó. Ó, deixa eu ver o SWIR aqui, ó. Ó, olha o SWIR aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, formado de hélice aqui, ó. Esse aqui é o SWIR. Observe que esse pistão aqui, ó, a câmara de combustão é na cabeça do pistão, né? Então o squish acontece no final do processo aqui, ó, esse movimento radial para o centro aqui, ó. E o tumble acontece na sequência aqui, ó, né? Dentro da câmara aqui, ó. Esse filme aqui ele não está mostrando o tumble, mas o tumble acontece dentro da câmara de combustão, né?
Ó, observa que isso daqui, ó, observa que isso daqui é um motor de carga estratificado, ó. Observa aqui, ó, que no pistão, ó, ele tem uma câmara aqui, ó, uma região pequenininha aqui, ó. Ó, a câmara de combustão aqui dentro, ó. Então, ó, ele está admitindo ar, admitiu o ar, ó. Aí, ó, o que acontece, ó? Quando ele injeta aqui dentro da câmara de combustão pequena aqui, ó. Ele injeta uma quantidade menor de combustível aqui, ó. Então, esse aqui é um motor de injeção direta, ó. Observa que a injeção, ó, é em cima, é na cabeça do pistão. Então, isso daqui é um motor de injeção direta de carga estratificada. É o mesmo caso desse motor Volkswagen TSI, ó. A vela de ignição é bem no centro, para facilitar a hora que você pega a propagação da chama, como ela ocorre em velocidade constante, ela atingir os cantos aqui tudo ao mesmo tempo, né? Mas observa que o bico injetor, ele injeta bem nessa região aqui, ó, que é uma cavidade aqui, ó, pequenininha. Então a quantidade injetada é menor. Olha lá, ó. Ó. Então ele injetou pouquinho e logo na sequência a vela de ignição dá uma faísca. Ó. Aí começa, aí pega fogo, ó. Observa que a velocidade de propagação da chama, ó, ela é constante em todas as direções aqui. Então ela atinge as extremidades, ó, ao mesmo tempo, ó. Ó, admissão, compressão, ó. Aí dá o jato de combustível aqui, logo na sequência a faísca aqui, ó. Então a expansão do gás. A válvula de descarga abriu, ó, descarga. Então são os quatro tempos, ó. Admissão, ó, ó. Então, admissão, ó. Compressão, segundo tempo, compressão, ó. Expansão, aí abre a válvula de descarga, ó. Descarga. Ó. Admissão, ó. Compressão, expansão, ó. Descarga. Os quatro tempos do motor. Beleza? Então, ó, usei esses livros aí, ó, para preparar esses slides aí. E